Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Felipe de novo. Vim falar aqui com vocês um pouquinho. Hoje a gente queria abordar um tema também muito legal, também que é muito recorrente aqui no consultório. Recorrente não, né? Faz parte da nossa prática diária e praticamente, que é a parte de ortodontia. É uma área que me fascina muito, gera um grande fascínio, acho que de todos que trabalham aqui com a gente. É difícil achar alguém que simplesmente odeia orto. E a gente queria desmistificar um pouco algumas áreas com vocês, para o leigo entender um pouco melhor, até para chegar mais preparado para conversar um pouco com o cirurgião dentista, seja lá onde ele estiver, e falar um pouquinho sobre os aparelhos, né? O que esperar do tratamento. Tem muita informação na internet, muitas vezes até meio errada, e é importante a gente combater esse tipo de informação falsa e que gera uma expectativa muitas vezes para os pacientes muito errada, tá? Então a primeira coisa importante é o tipo de aparelho. Eu acho que muita gente que for procurar um tratamento hoje, principalmente pessoas que já fizeram tratamento antes, há uns 10 anos, 15 anos, o pessoal mais velho, vão encontrar outro tipo de aparelho no mercado. Muito provavelmente vocês, quando fizeram tratamento, se fizeram um tempo atrás, usavam o aparelho de borrachinha, que a gente fala. O aparelho de borrachinha marcou a adolescência de muita gente. Por que da borrachinha? Que tipo de aparelho que a gente tem hoje? Tá? O que a gente encontra no mercado? Então, a primeira coisa que você vai encontrar no consultório hoje, muito provavelmente, vai ser um profissional falando sobre o aparelho autoligado. O que é o aparelho autoligado? O que ele tem de tão especial, tá, gente? Então, a primeira coisa, eu trouxe aqui um bracket para mostrar para vocês. O bracket é a parte que fica no dente, tá? É a parte que a gente cola nos dentes para depois colocar o fio ortodôntico, tá? Então eu vou ver se eu consigo colocar algumas imagens aí para ficar melhor a visualização. Mas basicamente esse aqui é um bracket do autoligado. Não sei se dá para focar nele. Tá muito perto. Esse aqui é o bracket do autoligado. Qual que é a grande diferença? Primeira coisa muito importante, o que faz o dente movimentar na boca, tá, gente? É o fio. O fio vai ser o elemento aí em comum entre todos os dentes. Vai ser o que está conectando uma coisa na outra e é o que a gente vai usar para nivelar o arco e fazer tudo que a gente precisa fazer durante o tratamento de vocês, com a ajuda de elásticos e etc. Então, a gente cola o bracket no dente e aí vem o fio representado por esse lápis que a gente coloca aqui dentro. Antigamente, o que acontecia? A gente usava uma borrachinha que prendia o fio aqui no bracket. E aí, qual que é o problema? Ela funcionava muito bem, é claro, é a tecnologia que a gente tinha no momento. Mas qual que é o problema? Essa borrachinha que a gente coloca aqui, com o passar do tempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, meu Deus, 4 já é muito. Ela perde a força elástica dela. Então ela perde a força para manter esse fio aqui nesse bracket. Então a gente precisa de sessões com o ortodontista, de manutenções, que era muito popularmente conhecido, a cada 15 dias. Mais que isso, o paciente acaba perdendo um pouquinho em questão de tempo de tratamento. Claro que dá para fazer manutenções mensais também. Cada profissional acaba tendo um tipo de conduta, tá? E qual que é a diferença, então, grande entre o de borrachinha para o autoligado? Claro que só pode ser a borrachinha. O autoligado, novamente aqui, a gente coloca o fio nele e aí a gente fecha essa chancelinha. E o fio não tem para onde escorrer. Ou melhor, ele até tem, ele consegue deslizar, que ele tem muito menos atrito. Isso para a ortodontia, para a mecânica da ortodontia, que é uma coisa que vocês não precisam saber, estar estudados agora, isso é muito bom. Mas ele não tem como escapar. Então, isso é uma vantagem muito grande. Qual que é a principal vantagem clínica? O que o paciente percebe mais? Primeira coisa, por não ter uma borrachinha que perca a força elástica, esse aparelho autoligado, ele requer menos manutenções. Então aquela necessidade de aparecer, de ter que ir no consultório a cada 15 dias para fazer a manutenção e trocar as borrachinhas, ela já não existe mais.
Hoje em dia é muito comum, isso mudou muito o tratamento ortodôntico. Hoje em dia se fala mais em mensalidade ortodôntica, a gente faz manutenções mensais. Existem cirurgiões dentistas, existem ortodontistas que fazem as manutenções aí até de 2 em 2 meses, tá? Não tem muito problema. Então, se você está indo viajar com a tua família, tem uma coisa muito importante, ou está indo viajar a trabalho, não tem problema perder aquela consulta. Até por isso, até a parte de se cobrar por manutenção, hoje é muito comum se cobrar por mensalidade ortodôntica mesmo. Então isso é uma vantagem muito grande. Por não perder a força elástica, os pacientes, mesmo perdendo algumas sessões, eles não perdem em questão de tempo de tratamento, ou seja, ela tem potencial também, com certeza, isso é constatado que ela consegue reduzir um pouco o tempo de tratamento por causa disso, né? E consegue tornar um pouco mais confortável algumas etapas aí do tratamento. Então tem muitas vantagens, é um aparelho muito bom, é o tipo de aparelho que a gente usa aqui nos casos, na grande maioria dos casos. Claro que tem pacientes que preferem uso de aparelhos mais estéticos, Invisalign, várias outras tecnologias que tem no mercado, que também são muito interessantes, e acho que até vale a pena a gente falar um pouco também. O tempo está um pouco complicado, já estou aqui em 6 minutos e pouco, quase 7, mas vamos lá. Então esse é o aparelho autoligado, essa é a grande diferença dele para o aparelho de borrachinha. É uma boa opção para o paciente que está buscando o tratamento. E aí agora eu queria chamar só a atenção para uma coisa que é muito comum de enxergar, da gente lidar no nosso dia a dia, que é a parte de internet. Existem muitos vídeos na internet, existem muitos relatos de casos e tal, que mostram todo um tratamento super, hiper rápido e coisas que infelizmente a gente não consegue alcançar sem agir de forma detrimental à saúde do paciente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sei que está um pouquinho confuso. A gente vê casos, por exemplo, de alinhamentos na internet. O paciente às vezes vem e mostra pra gente, pô, o cara estava de um jeito aqui, em 6 meses corrigiu totalmente tudo que ele precisava e etc. E às vezes atribuem isso ao nosso super-herói aqui, muitas vezes superestimado, autoligado. O que acontece hoje em dia realmente os tratamentos eles estão um pouquinho mais curtos, mas não dá para fazer nada muito milagroso. E por que não dá para fazer nada muito milagroso? É uma limitação do aparelho? Na verdade não. Porque como eu digo, a parte mais importante é o fio ortodôntico. A gente tem fios com mais tecnologia hoje em dia, claro, só que em última instância o fio vai agir sobre o dente e o dente que vai passar por uma modificação fisiológica forçada ali pela gente para ele mudar de lugar. E aí, como que funciona isso? Como que funciona a movimentação de dente? E por que não existe milagre na ortodontia, tá? É importante que a gente seja sincero com o paciente e trazer a expectativa dele para um nível de realidade. A internet tem coisa muito legal, mas às vezes tem coisa muito falaciosa também, tem uma coisa muito mentirosa. Então, como que funciona? Deixa eu ver o que eu vou usar de dente aqui, que eu não tenho um dente. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu dentinho, tá? Minha raiz aqui no osso, e eu tô querendo jogá-la para lá. Como que acontece a movimentação ortodôntica? Eu vou tentar procurar imagem na internet também para colocar aí para vocês. Se eu estou fazendo força para lá, a gente tem entre o dente e o osso que está ao redor do dente, a gente tem o que a gente chama de ligamento periodontal. São ligamentos, são várias fibras que unem o dente ao osso, tá? E aí quando a gente joga uma força para lá, o que acontece? Eu estou comprimindo essas fibras aqui, eu estou amassando desse lado, e desse lado aqui eu estou tracionando, eu estou puxando, porque a força está para lá, certo? Então aqui eu comprimo e aqui eu traciono. E isso gera um estímulo para o nosso corpo. A gente tem algumas células ali que criam osso, que geram osso, e temos células que comem osso, que desgastam o osso ali pra gente. Então quando eu jogo
um estímulo para fazer força para lá, e isso a gente faz por meio do fio ortodôntico, eu estou dando um sinal para as fibras que estão desse lado que a gente está comprimindo, eu estou dando um sinal para as células que tem ali e fala, come osso à vontade. E aonde eu estou tracionando o osso, que eu estou puxando aqui, eu estou falando, cria osso que eu vou precisar. Conforme eu desgasto o osso aqui e crio o osso aqui atrás, eu vou movimentando lentamente o dente para onde eu quero colocar. Por que eu estou dizendo isso? Por que é importante o paciente ter essa concepção? Espero que tenha ficado claro o máximo possível, né? Mas por que é importante vocês terem essa concepção e esse entendimento? Isso que a gente causa, essa parte de amassar a fibra aqui, de comprimir ela e tracionar do outro lado, isso na verdade é uma inflamação que nós dentistas estamos causando no corpo do paciente, mas de forma controlada. Se eu quiser acelerar muito o tratamento, se eu quiser fazer esse milagre da internet, se eu for pegar um paciente X, colocar ele na cadeira aqui e falar, a gente vai fazer um teste com você, ele ia me odiar o resto da vida dele. Mas se a gente pegasse esse cara e falasse, a gente vai colocar o máximo de força possível, a gente vai pular alguns fios ortodônticos, para a gente resolver o teu caso, que é um caso de planejamento de 2 anos, a gente vai fazer em 4, 5 meses. O que vai acontecer? Primeiro, o paciente vai sentir muita dor, porque, como eu disse, é um processo inflamatório que a gente acaba causando ali de forma muito controlada. E a perda de osso aí ela fica muito exacerbada, porque, lembrando, a gente está desgastando, comendo o osso de um lado e criando o osso de outro. Só que isso fica muito desequilibrado. Então, ao longo desse tempo, não é que a gente vai conseguir muita coisa. O que a gente vai conseguir, na verdade, é acabar com a saúde desse paciente, fazer ele perder muito osso, e osso na odontologia é ouro pra gente, e isso vai prejudicar muito esse cara. Então ele pode até ter perda dentária. O maior exemplo que eu posso dar para vocês, o que é essa onda que teve de aparelho clandestino, a molecada que ficava botando aparelho e amarrava mesmo no bracket, muitos casos levaram a perda dentária. Tem um monte de foto na internet, não sei se eu vou conseguir colocar no YouTube, se eu posso, né, usar a imagem de outra pessoa aí, mas existem muitas fotos na internet de reabsorções absurdas, o dente do moleque saindo espontaneamente da gengiva, já nem tem mais inserção óssea. Por quê? Muita força, excesso de força. Então, quando a gente entrar na sala do cirurgião dentista para conversar com o cirurgião dentista, é importante a gente ter uma expectativa real do que está acontecendo ou não. Porque, infelizmente, é relativamente comum, não é comum, claro que é uma minoria que acaba fazendo isso, mas é comum os pacientes se frustrarem muito com os próprios profissionais que estão atendendo eles, às vezes há um ano e meio, quase finalizando o tratamento, e buscarem outro profissional para terminar, porque acha que está sendo enganado, porque viu na internet que o outro cara fez em 5, 6 meses todo um tratamento. E outra coisa importante também para falar, para não me alongar tanto assim, é importante a gente entender também que o tratamento ortodôntico ele tem várias etapas. Então, às vezes, a gente faz uma etapa que o paciente perceba mais, que é a parte, sei lá, de nivelamento, de alinhamento. O paciente vai ver que ele teve um ganho estético ali, o dente está bonitinho. Só que o cirurgião dentista ele também tem que se preocupar com aspectos funcionais. Ele tem que se preocupar com a saúde do paciente, como que está o encaixe ali entre o maxilar inferior e o superior, a mandíbula com a maxila, como que está a relação dos dentes inferiores e superiores. A gente tem que arrumar a oclusão desse paciente. O que é oclusão? É justamente esse engrenamento entre os dentes. A gente tem que buscar as chaves de oclusão certinho, tem que botar do jeitinho que Deus queria. Às vezes não deu muito certo no desenvolvimento, mas a gente tem que botar de acordo com o plano. E às vezes são etapas que demoram um pouco mais. Existe até reposicionamento mandibular, às vezes o músculo aceita a gente tentar trazer a mandíbula um pouco para frente, um pouco para trás para resolver um problema, sem, é claro, prejudicar a parte de ATM, etc. Não adianta eu me alongar muito nesse tipo de assunto, mas existem várias etapas
que às vezes o paciente não percebe que a gente está atuando sobre elas no momento, e isso pode gerar uma frustração muito grande. Então, se você está fazendo um tratamento no momento, está um pouco bravo, está puto da vida com o teu cirurgião dentista, não fique. Pondera um pouco, pensa. É legal sentar e conversar com ele. Geralmente, quando os pacientes começam a ficar um pouco agitados, a gente convida os pacientes para sentar aqui, a gente explica tudo o que está sendo feito. No caso, o nosso cirurgião, o nosso ortodontista, o Dr. Manuel Ricardo Jurema, que é um cirurgião espetacular, também especialista em DTM, ele senta, ele explica, ele sempre anota tudo no prontuário. Então a gente fala certinho, olha, o planejamento era esse no início, e a gente seguiu dessa forma, a gente fez isso, e a gente está nessa etapa, falta mais ou menos aí X meses para a gente conseguir concluir o seu tratamento. E aí isso tende a dar uma neutralizada aí em ânimos mais quentes, mais calorosos. Mas então converse com o seu cirurgião dentista. Às vezes a gente não aceita alguns casos por questão de infração ética mesmo. Nós não achamos correto e ético simplesmente pegar um paciente que nem tentou entender o outro cirurgião dentista para concluir um tratamento que claramente não foi feito por nós. E também dá todo um problema que a gente tem que pedir uma nova documentação para ver como tem que ter prova legal para continuar, mas isso é outro assunto e é muito chato também para agora. O vídeo já está muito longo, eu vou encerrar por aqui. Tem coisa muito importante para a gente tratar sobre isso. Dependendo de como for, a gente faz outros vídeos também. Nosso plano agora é fazer mais vídeos para o YouTube, para ver se a gente consegue uma comunicação melhor aí com vocês. Eu agradeço muito de novo a atenção, espero que vocês tenham gostado. A ortodontia é excepcional em termos de matéria para cirurgião dentista e já não muito para leigo. É fascinante o que a gente consegue fazer com ela, tanto a parte ortodôntica quanto a parte ortopédica. E o grande intuito, como sempre, nós como cirurgiões dentistas, o grande intuito é entregar o melhor para vocês. E uma boa comunicação com o paciente, uma boa comunicação com o seu cirurgião dentista é imprescindível. Então, respira um pouquinho, conversa com ele, traz um pouco para a realidade o seu tipo de expectativa, que você vai ver que no final do tratamento, quando você tirar o aparelho, tudo vai estar do jeitinho que era para estar. Claro que sendo bem executado e realizado e planejado esse tratamento. Agradeço aí, espero que a gente se fale mais no futuro. Desculpa ter ficado muito longo, às vezes eu me empolgo. Um abraço, tchau, gente.